Olá, muito boa noite. Bem-vindos àquele que é o nosso quarto monólogo de direito das pessoas e da família. Hoje, na sequência do que conversámos na última semana, vamos continuar a explorar esse mundo das incapacidades jurídicas de exercício. Depois de termos conversado sobre a minoridade, que é, talvez, não apenas aquela que é mais importante, uma vez que engloba o maior número de pessoas, mas contou bem que é, e sublinho este ponto antes de começar, o regime base para todas as outras. Mas que outras incapacidades é que nós estamos a falar? Estamos a falar de inabilitação e de interdição. Ambas estatuídas no Código Civil, no artigo 138 a interdição, no artigo 152 a inabilitação. Uma primeira nota, se quiser introdutória, que me parece muito importante. Quando olhamos para o artigo 138, que nos diz podem ser interditos do exercício dos seus direitos todos aqueles que, por anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, se mostrem incapazes de governar suas pessoas e bens, é importante termos presente dois valores. Primeiro, se olharem para o artigo completa, o artigo tem em si uma dicotomia. Ou seja, de um lado uma patologia, mas em virtude dessa patologia, uma incapacidade de gerir a sua pessoa e os seus bens. Deixem-me sublinhar com ênfase este ponto. Não diz o artigo que, se alguém tiver uma anomalia psíquica, se for surdo-mudo, se for cego, é imediatamente interdito. Não. Só é interdito se, devido a uma daquelas patologias, se mostrar incapaz de gerir-se a si próprio e ao seu património. Deixa-me agarrar um exemplo muito normal do meu ensino. O Andrea Bocelli, ou Stevie Wonder, depende dos gostos musicais dos meus pesados discentes. Tenham isto presente. Apesar da patologia deles, eles têm uma capacidade muito maior do que eu próprio, desculpem, para conseguir gerir o seu património, para conseguirem fazer crescer o seu património. Numa sociedade como a nossa, que é obcecada pela aparência, em que nós temos estas estranhas manias do que é que será a perfeição, é muito complicado a vida da pessoa portadora de deficiência. Nós somos uma sociedade hoje obcecada com o fútil, que damos muito pouco valor à essência das pessoas. Agora, vós, enquanto juristas, têm que ter esta percepção. E a percepção é: há, infelizmente, centenas de milhares de individuais que são profundamente hábeis para cuidar de si e para cuidar do seu património. E que não se justifica, portanto, que vamos a correr partir para uma interdição ou uma inabilitação, que iremos explorar daqui a mais uns minutos. Este é o primeiro ponto. Aparecer, ou num caso prático, onde realmente importa, que é na vida real, alguém que é uma destas patologias, não significa que a pessoa reúna os outros requisitos legais para se interpor uma ação de interdição. Não. Só se justifica quando, por essa patologia, a pessoa se mostra incapaz de cuidar de si e do seu património. Deixem-me explicar isto com algum cuidado. Porque são temas melindrosos e que vou convidar para terem algum cuidado também na vossa análise. O que é que nós hoje temos muito na prática? Por amor, por profundo amor, os pais de crianças portadoras de deficiência tendem a achar que os seus filhos são absolutamente incapazes de se governar neste mundo ultra competitivo em que vamos vivendo ou sobrevivendo por hora. E, num primeiro momento, mal eles atingem a maioria de idade, ou até um pouco antes, vão logo interpor uma ação
para que eles fiquem interditos e, como tal, protegidos no comércio jurídico. É preciso ter esta noção, que se pode ser um erro este correr apressado para a interdição. Um erro porquê? Porque muitos destes jovens são perfeitamente hábeis ou podem vir a ser perfeitamente hábeis para cuidar de si e do seu património. Agora, se nunca lhe dermos a possibilidade de participarem no tráfego jurídico, aí sim é que cresce exponencialmente a possibilidade de se virem tornar depois efetivamente inábeis de o fazer. Eu costumo explicar isto em sala de aula. Se um jovem, em toda a sua infância, em toda a sua adolescência, nunca lidar com dinheiro, obviamente, quando chegar aos 18 anos, é inábil, incapaz de perceber o valor do dinheiro e o preço das coisas. Olha, isto acontece muitas vezes com as pessoas que reúnem a patologia que subjaz ao estatuto de interdito. Ou seja, o excesso de amor, sublinho este ponto, o excesso de amor, os seus pais são ultra protetores daquela pessoa que depois, chegando aos 18, 20, 25 anos, não irá ter aptidão para o tráfico jurídico. Quer neste ponto, quer num outro ponto. Tem a ver com as anomalias específicas, tem a ver com as doenças que se falam agora muito. Tenha em mente o Alzheimer, mas não será a única. Que tem levado muitos filhos a apressadamente pedir a interdição de seus pais. E aqui já não posso ser tão generoso falando no excesso de amor. Temos filhos que o fazem efetivamente por excesso de amor. Temos filhos que por vezes ficamos com a sensação que o fazem porque os tempos são de crise económica e se eu interditar um pai ou uma mãe, posso ter acesso às suas reformas, às suas contas bancárias. É esse cuidado que eu gosto sempre de sublinhar quando avanço para estas temáticas. Agora, dito isto, obviamente que há muitos casos de pessoas que, por uma destas patologias, são incapazes de cuidar de si e do seu património e, como tal, reúnem-se os requisitos para se interpor uma ação. Interpor uma ação judicial e, se o tribunal concordar que os requisitos se verificam, o que vai acontecer é que vai ser nomeado um tutor para o interdito, aplicando-se-lhe depois o regime legal que antes trabalhámos para a menoridade. Se isto é a interdição, como funciona a inabilitação prevista no artigo 152? O que é que tem de comum com a interdição? Dois aspectos. Primeiro, é também incapacidade jurídica de exercício e algumas das patologias são comuns. Ou seja, também a anomalia psíquica, a surdez-mudez e a cegueira são causas para inabilitação. Em que circunstâncias? Em que circunstância é que se justifica um ou outro regime? Pois bem, se for de tal forma grave que torna aquela pessoa inapta para o exercício do tráfico jurídico, então o caminho a seguir é a interdição. Se, devido àquela patologia, a pessoa tiver dificuldades no tráfico jurídico, na celebração de negócios jurídicos, então o caminho é o da inabilitação. Sublinhando que se nem um caso nem o outro se verificar, essa pessoa for hábil, então não se justifica nenhuma nem outra. Agora, que outras motivações justificam uma inabilitação? Além das três que mencionei, o artigo 152 fala ainda no abuso de bebidas alcoólicas, no alcoolismo, fala também no caso do consumo de estupefacientes, consumo de drogas obviamente as pesadas, não as drogas leves, que são neste prisma juridicamente irrelevante, e a questão da prodigalidade, ou se quiserem, os gastos excessivos. Está muito ligado, não é caso único,
Mas a noção de prodigalidade está muito relacionada com esse terrível vício, que é o vício do jogo, um vício social, mas que se fala muito pouco, mas que, do ponto de vista que nos interessa, enquanto perigo para a gestão do seu património, é tão ou mais grave que o alcoolismo ou o abuso de estupefacientes. Mais uma vez, sublinho o que disse há instantes atrás. Só se justifica a inabilitação se, devido àquela patologia, aquela pessoa se tornar incapaz de gerir o seu património. Um exemplo recorrente em mim. Se aquela pessoa já não tem património, se já desbaratou todo o seu património, se é um indigente, se é alguém que adicto a drogas pesadas, vive na rua, que já nada tem de seu, então não se justifica a inabilitação. Porquê? Porque não é um perigo já para o seu património. Poderá justificar-se a inabilitação se aquela pessoa houver uma expectativa legítima de vir a herdar. Vamos supor que os pais têm algum património, aquela pessoa hoje mora na rua, mas morrendo os pais irá herdar. Aí sim justifica-se. Há um risco, não para o património atual, mas para o património potencial, expectável. E nesse caso os requisitos estão reunidos. Agora, se nada tem de ser, se não é expectável que nada venha a ter de seu, então não se justifica a inabilitação. Vamos supondo agora que se justifica a inabilitação, que os requisitos estão cumpridos, que há um processo judicial. O que é que vai acontecer? Vai ser nomeado um curador. E esta é a grande diferença de regime, interdição e inabilitação. Se na interdição nós temos um tutor que representa o interdito, que atua por ele, na inabilitação nós temos um curador, alguém cuja autorização é necessária para a prática de atos de comércio, para a prática de negócios jurídicos, para o tráfego jurídico. É esta a diferença de regime. E termino sublinhando este ponto. Parece um pouco o mesmo, parece os dois lados da mesma moeda. Mas não é. É totalmente diferente alguém que tem um terceiro a atuar por ele, que sua vontade é absolutamente irrelevante para a realização do negócio, ou alguém que tem a iniciativa do negócio, que vai celebrar aquele contrato, ainda que aquele contrato fique dependente da vontade do terceiro. Convido-vos, agora que estou nos instantes finais, a olhar para o caso prático que acompanha o PowerPoint desta sessão, para tentarem olhar para o mesmo, resolver as questões jurídicas suscitadas no mesmo e, sobretudo, perceber uma coisa. O que é que acontece aos negócios jurídicos celebrados antes do processo? O que é que acontece aos negócios jurídicos celebrados durante o processo? O que é que acontece aos negócios jurídicos que venham a acontecer já depois da sentença que determina a interdição ou a inabilitação? E, com isto no calo, despedindo-me de vocês. Até uma próxima.